Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez aqui juntos para trazer uma palavra para o seu coração, de ânimo, né? E eu tenho recebido muitas coisas por intermédio da rede social, do WhatsApp, do Facebook. Hoje eu recebi algumas que me chamaram muito a atenção. E eu queria falar com você sobre o capítulo 6 do profeta Daniel. São muitos os desafios para o nosso tempo hoje, né? Alguns deles são de grande relevância e me chamou muita atenção os decretos. Os decretos estão sendo publicados, eu li alguns, ouvi outros, tanto do governo estadual como das prefeituras aqui próximas da gente. Alguns falam sobre o transporte público, outros falam sobre o fechamento do comércio e muitas indagações estão acontecendo por parte de todos. E eu queria trazer uma orientação bíblica para você que é cristão, que se interessa pela palavra de Deus. Como é que nós somos orientados e exortados pela palavra para agir nesses dias difíceis de quarentena, né? As pessoas têm brincado, mandado criança fazendo bagunça. Uma amiga agora minha me mandou o neto desenrolando o papel higiênico todo numa única ida ao banheiro. Enfim, são muitos os desafios que a gente tem visto de ficar dentro de casa. Mas eu quero que você entenda que esse tempo deve ser visto de modo legal, deve ser visto de modo agradável. Aproveite as oportunidades de Deus. Não reclame, não murmure. Vamos aprender alguma coisa com esse profeta interessante que é Daniel. Todo mundo sabe a história de Daniel. Daniel foi levado contra a vontade para a Babilônia e lá teve que aprender a cultura babilônica, teve que aprender os costumes daquele povo, a língua daquele povo e não negou quem ele era, manteve as suas convicções, sobretudo as suas convicções de fé, mas tirou o proveito daquele momento difícil da sua vida, mesmo sendo ele ainda jovem, para aprender algo novo e se colocar confiantemente na mão de Deus para ser usado com aquilo que ele estava aprendendo. Então isso precisa ser de verdade nesses dias de quarentena, um tempo de aprendizagem, como diz uma amiga minha, de aprendimentos. A gente precisa aprender coisas com o que a gente tem vivido. E aqui a Bíblia nos traz um momento de aprendizagem bem legal nesse capítulo. Um decreto é expedido, força de lei, naquele tempo a autoridade era o rei Dario. Ele emite um decreto dentro de uma trama política muito complexa, nada muito diferente do que a gente tem vivido hoje. Havia questões políticas para serem atendidas e pessoas tentando tirar a oportunidade de Daniel de assumir uma função de destaque no governo. Ele estava recebendo essa função por reconhecimento do rei, a sua conduta, a sua postura, porque, segundo o que diz o versículo 3, havia em Daniel, ele se distinguiu dos outros homens, dos outros presidentes, dos outros sátrapas, dos outros governadores, e o destaque está porque havia nele um espírito excelente. O que é isso? O que é esse espírito excelente? Um espírito excelente é um espírito de alguém que está recebendo uma função para ser solidário com as outras pessoas. Eu vejo pessoas reclamarem de política na filosofia. A política tem uma ideia bem bacana, que é o uso do que é público para o bem comum. E esse tempo, vamos pensar, as pessoas estão doentes e hoje, com os decretos que estão sendo baixados, por exemplo, quem tinha uma assistência médica privada está no mesmo nível que alguém que não tinha assistência médica privada, que vai ter que usar o Sistema Único de Saúde. Nós estamos sendo equiparados nesse momento e eu vejo uma ação divina nisso, irmãos. Eu acho que é possibilidade de Deus para que as pessoas sejam tratadas com igualdade. E nós seguimos a um Deus que está preocupado com isso. Ele não, é um Deus que não faz acepção de pessoas, está escrito lá na palavra dele. E Daniel tinha um espírito excelente. Ele não governava para ele, ele governava para o povo conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus em relação aos desfavorecidos, aos mais pobres, é que eles tenham oportunidades iguais. E a gente vê Daniel, por conta desse posicionamento dele aqui, foi feita uma trama política contra esse jovem e o que é mais importante é que nessa trama política se dizia que ninguém podia adorar alguém que não fosse o rei Dario durante um período. E Daniel, percebam aqui, Daniel não vai ferir o princípio por pura desobediência. Ele não faz isso em local público. Olha que coisa interessante. A gente está falando sobre esse tempo agora de estarmos em casa. Hoje eu recebi
Não é uma crítica, é só um comentário. Recebi um vídeo mostrando uma autoridade religiosa, né, fazendo um culto e tendo que haver intervenção policial. E nesse momento a autoridade policial, ele era um sargento, ele teve que chamar o líder religioso e dizer para ele: olha, você está trazendo problemas porque você está ferindo um decreto, um princípio legal. Irmãos, nós somos cristãos. Olha o que Daniel faz. Daniel não vai de encontro ao rei e vai em praça pública fazer adoração confrontando o decreto, não. Daniel se recolhe em casa. Ele vai para casa dele. E a Bíblia diz que ele ajoelha aonde tinham janelas, sim, porque ele não tinha do que se esconder, mas ele estava dentro de casa. Ele não estava em praça pública, ele não estava ferindo um princípio de resguardo populacional, era algo direcionado a ele como uma trama. Então vamos prestar atenção nesse texto aqui para a gente não usar ele de modo errado. Se foi decretado que nós temos que ficar em casa, nós temos que ficar em casa. Uma coisa que nós temos que aprender é que a igreja não é templo. Estar no templo é um momento único, particular, pessoal, de adoração a Deus junto com pessoas que amamos. Mas se esse tempo agora não pode acontecer por conta da solidariedade com outras pessoas, nós precisamos ser obedientes a Deus, porque quando obedecemos às nossas autoridades, estamos sendo obedientes a Deus nesse momento. Nós não estamos ferindo a nossa fé, nós não estamos abandonando a nossa fé. Muito pelo contrário, nós exercitamos a nossa fé como cidadãos cristãos que somos, obedecendo a palavra de Deus, que estamos debaixo de uma autoridade constituída politicamente. E o nosso país tem uma autoridade. E essas autoridades, em cada uma das suas esferas, estão agindo. E nós temos que respeitar isso. Daniel vai para casa, fica em casa, dobra o joelho dele em casa, ora confiantemente a Deus por aquele momento difícil que ele está passando, na certeza de que ele vai obedecer. Os homens que estavam acusando Daniel vão até a residência dele, entram na casa dele, retiram ele de casa. Daniel não resiste momento algum, ele vai de encontro ao decreto. O rei, sabendo da postura dele, fica penalizado, diz o versículo 14, de ter determinado aquilo consigo mesmo. Acompanha Daniel ser lançado na cova e olha para Daniel e diz: Daniel, eu tenho a certeza que o Deus a quem tu serves vai te livrar dessa situação. Irmãos, nós temos a certeza de que o Deus que nós servimos nos livrará desse momento terrível que nós temos passado em relação a essa infestação. Isso vai mudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte como cristãos. E a principal delas nesse momento é obedecer às nossas autoridades. Então, eu gostaria que você estivesse orando pelas nossas autoridades. Não é fácil, irmãos, decretar um estado como está sendo decretado agora, tirando o direito das pessoas irem, virem. Não é fácil tomar uma decisão como essa. Pensem no comércio, não é fácil pegar todos os recursos das reservas públicas e implementar. Não é fácil tomar essas decisões. Nós precisamos respeitar esses homens, essas mulheres que estão lá, constituídas, escrevendo esses decretos. Nós precisamos orar a Deus para que dê lhes sabedoria, direcionamento, para que toda a comunidade, sobretudo os menos favorecidos, o que não tem casa para estar, possa, nesse momento, desfrutar do cuidado, do zelo. Então, o meu pedido de oração hoje é que a gente, mesmo nesse lugar que parece ser a cova dos leões hoje, porque parece que a gente está enjaulado dentro de um lugar fechado e a gente quer sair dali de qualquer jeito, aguarde com paciência em Deus o cuidado dele, porque nós servimos a um Deus que, fecha a boca do leão, que não deixe que a gente seja tragado, que a gente seja devorado, que a gente morra. Ele é um Deus que cuida de nós, mas para isso nós precisamos ser obedientes, como Daniel foi obediente. Então, o meu pedido de oração a você, meu querido, do seu culto doméstico hoje é: ore pelas nossas autoridades, ore para que, por parte das nossas lideranças, haja sempre o consenso de obedecer às autoridades constituídas por Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos estar fazendo a nossa escola bíblica dominical pela manhã, então eu vou estar postando lá às 9 horas o estudo, dessa revista aqui que a gente está estudando sobre depressão e ansiedade. Você está convidado a assistir lá no canal, tá certo? Esse estudo que eu estou preparando para amanhã. Fique com Deus, fique na paz.